Eu gostaria só de abrir um pouco a nossa coletiva para pontuar algumas coisas e depois a gente vai... Aqui não será um discurso, não será um comício, a gente vai abrir também para vocês aí fazerem as perguntas, né? Primeiro, dizer aqui da nossa decepção enquanto diretoria com o resultado, principalmente o resultado contra o Olaria, que culminou com a nossa eliminação precoce da Copa do Brasil. Eu não vou aqui tentar achar desculpas nem justificativas, porque não tem nenhuma justificativa, com todo respeito à equipe do Olaria, que é um clube centenário, um clube também que já teve suas glórias no Rio de Janeiro, mas não justifica o ABC chegar num jogo de Copa do Brasil e não conseguir marcar um gol, repito, com todo respeito à equipe do Olaria. Não tem absolutamente nada que a gente venha aqui e justifique isso. Não houve problema de logística, não houve falta de incentivo, muito pelo contrário, a nossa logística foi uma logística excelente, ficamos muito bem hospedados lá no Rio de Janeiro, inclusive no hotel que o Fluminense fica hospedado. Então, como eu disse aqui, não há absolutamente nada que justifique essa derrota, né, que nos causou, junto com a Copa do Nordeste, nos causou aí de cara um prejuízo de mais de 3 milhões de reais. Para um clube que tem uma previsão orçamentária de 5 milhões e 200, você tem um prejuízo de 3 milhões de reais, a gente está falando de mais da metade da nossa previsão orçamentária. Então, dizer aqui do nosso incômodo com o momento que o clube está passando. Eu não tomei nenhum tipo de decisão de falar antes. Vocês já devem ter visto, eu não gosto de falar depois de jogo, nem quando ganha, nem quando perde, porque ali a gente está com os nossos nervos muito à flor da pele, né? Quando você ganha, você está eufórico, quando você perde, você está de cabeça quente. Então, eu achei por bem esfriar a cabeça, tomar algumas decisões de cabeça fria, para não tomar decisão de cabeça quente, para que a gente possa corrigir alguns rumos e tentar seguir e salvar esse ano do ABC Futebol Clube. Mas antes disso, eu queria só aproveitar e fazer eu vou tentar ser muito breve, mas vou ser breve de verdade, vou procurar ser breve de verdade, e fazer apenas pontuar algumas coisas que nós conseguimos iniciar nesses 74 dias em que eu estou à frente do clube, né? Todos vocês sabem que a gente passou por um processo eleitoral recente no clube e nós apresentamos um plano de gestão, e foi isso que foi pactuado com aquelas pessoas que nos elegeram, que nos colocaram aqui na cadeira de presidente do ABC Futebol Clube. Então, em algumas ações que nós já desenvolvemos nesses 74 dias, nós podemos afirmar aqui categoricamente que nós já cumprimos em 74 dias algo em torno de 36% do nosso plano de gestão. E aqui eu vou pontuar alguns processos que nós fizemos e que nós iniciamos, certo? O fato de eu citar uma ação aqui não quer dizer que ela está pronta, está terminada, mas é um processo que nós iniciamos, né? Assim que a gente chegou ao clube, nós iniciamos uma reavaliação de todos os contratos, principalmente com fornecedores e com patrocinadores. E isso nos gerou alguns plus, vamos dizer assim, nessas negociações.
com contratos como a Esterbon, a Rede Mais, a própria Futebol Card, que é a gerenciadora do nosso sócio torcedor e que faz a bilhetagem dos nossos jogos, a remodelagem dos bares e do estacionamento. A gente iniciou com a empresa que achamos por melhor não continuar por diversos motivos, né? Mas esse serviço de remodelagem, de modernização dos bares, ele é visível e ele vai continuar. É um trabalho que vai continuar com uma outra empresa, certo? A modernização do vestiário do ABC é uma coisa que estava lá muito clara no nosso plano de gestão e foi pactuado também durante o processo eleitoral, e a obra já está aí andando. Eu não sei se já para a semifinal a gente já vai estar com a obra concluída, mas há essa possibilidade da obra estar concluída já para a semifinal. A reavaliação e melhorias para benefícios do sócio-torcedor. A gente fechou recentemente uma parceria com a URBS, que é uma empresa nacional que faz esse tipo de parceria para clubes como o Vasco da Gama, como o Corinthians e outros clubes do Brasil, né? E também diversos parceiros locais que nós conseguimos para incrementar o processo de sócio-torcedor, e será anunciado aí também pela nossa equipe do marketing ao longo da semana. A nova fornecedora de material esportivo já está com o contrato assinado e também é uma realidade, que é a Diadora. Provavelmente o deadline aí até o início do mês de junho. Nós estamos lutando para iniciar a Série C já com novo material, mas é uma coisa que não depende só da gente, né? Esses dois pontos aqui são dois pontos que nós batemos muito na campanha e também nós já iniciamos. A criação do departamento de inteligência do ABC Futebol Clube. A gente fechou uma parceria com a Esterbon e já foi feito, não vai ser feito, já foi feito um investimento de R$30 mil para iniciar a estruturação do nosso departamento de inteligência. Aqui eu quero aproveitar e agradecer também a empresa Esterbon pela parceria. Então, foram comprados drones, tablets, TVs, equipamentos de edição de vídeo, uma câmera 4K, uma câmera de altíssima resolução, que a câmera que a gente trabalhava aqui antes era uma câmera que às vezes você, a depender da posição do sol, e quem é cinegrafista sabe disso, ou de quem estava do outro lado do campo, você não conseguia enxergar nem qual era o jogador que estava lá. Então isso já foi iniciado. A criação e a reestruturação do departamento de saúde e performance. A gente fez uma parceria no valor de R$30 mil com a EDN Distribuidoras, e nós já compramos R$15 mil em equipamentos, que em breve nós vamos também anunciar para vocês. E isso a gente investe na recuperação do atleta. A gente sabe que tem ativos que vêm para o clube e vem jogador aqui ganhando 25, 30 mil, 35 mil de salário, e um jogador desse parado é prejuízo na veia. Então, quando a gente investe na recuperação desses atletas, a gente tem esse atleta, a tendência é que a gente tenha esse atleta mais rápido, o retorno desse atleta mais rápido dentro de campo. O início, a gente bateu muito também durante o processo eleitoral na questão do futebol sistêmico, né? E isso a gente já também começou a fazer, como algumas mudanças pontuais na categoria de base. Nós estamos agora reestruturando o nosso sub-20, que vai ser uma espécie de ABC-B, vamos chamar assim. Esse sub-20 que vai nos dar também um respaldo e um resguardo, vamos dizer assim, quando a gente precisar de atletas, e ao invés de a gente buscar no mercado, a gente vai buscar esses atletas dentro desse nosso sub-20, e a gente começou, inclusive, esse olhar de futebol sistêmico na escolinha. Eu não sei se vocês viram, mas na escolinha eu estava lá, o nosso executivo estava lá, a comissão técnica do futebol principal estava lá, e essa relação
que a gente falou, ela começa desde já na escolinha. Nós iniciamos um início de análise da área de todo o complexo esportivo aqui do ABC Futebol Clube, fazendo um levantamento, inclusive de áreas que estavam eventualmente com algum tipo de bloqueio judicial, seja ele qual for, levantamento de potencial construtivo dessas áreas, né? Isso também já foi feito e já foi finalizado, nós já temos esse levantamento. Valorização dos patrocinadores, eu acho que isso é uma coisa que está bem notória no dia a dia do clube, o retorno que nós estamos dando aos nossos patrocinadores. Licenciamento de marca, a gente vai lançar em breve a água mineral, em parceria com a Esterbom, o picolé, também em parceria com a Esterbom. O nosso energético, ele já está em produção, em breve ele chegará para ser distribuído, e isso vai nos gerar royalties. A gente não tem quanto quantificar o quanto o clube vai arrecadar, porque a gente não sabe ainda o quanto vai vender, certo? Mas é uma fonte também de receita que nós vamos ter, e esses produtos licenciados, a tendência deles é que eles aumentem também a sua categoria, certo? Já iniciamos diversas negociações junto a credores do clube. Já fizemos, por exemplo, um parcelamento no valor de uma dívida com a União, no valor de R$1.700.000, que estava nos gerando bloqueios quase que diários. Esse parcelamento já foi feito em um dos processos. Fizemos recentemente um acordo também com a Justiça do Trabalho. Também recentemente tivemos uma reunião com a Procuradoria-Geral do município de Natal para alinharmos algumas saídas para esse débito também de IPTU do clube, que hoje gira na casa de R$5.200.000. Vamos anunciar em breve o módulo 3 como o nosso setor de ingresso popular, que foi mais uma coisa que nós pactuamos durante o processo eleitoral. As camisas populares a preço popular também já foi fechado junto com o novo patrocinador de material esportivo, com a Diadora, que foi mais uma coisa que nós pactuamos. Nós temos também na iminência de fechar uma empresa com a empresa Matrix para a modernização e compra de novos equipamentos para a academia do clube. Isso também já está em vias esse contrato já está em vias de ser assinado, certo? No mais, eu acho que era basicamente isso. Nós estamos também em negociações avançadas, mas essa eu não sei de fato se a gente vai fazer agora com a empresa Lux, que era para trocar toda a iluminação do estádio Frasqueirão por LED. Nós recebemos uma proposta de R$500.000, nos quais uma parte desse valor seria permuta da empresa, em troca de patrocínio. Uma outra parte, o clube iria aportar o valor e o restante seria financiado em 60 vezes. Mas diante da situação financeira, eu sinceramente não sei se a gente vai conseguir tocar essa negociação para a troca da iluminação, certo? Só mais 2 pontos que eu queria deixar claro aqui para vocês, é que tanto a folha administrativa do ABC Futebol Clube, quanto comissão técnica e atletas, estão rigorosamente em dia. Nós não devemos aqui um dia de salário a ninguém, a nenhum colaborador, seja o que ganhe mais e seja o que ganhe menos. E enquanto eu estiver aqui, sentado na cadeira de presidente do ABC Futebol Clube, essa será uma luta minha diária, porque salário, para mim, é sagrado. Então, vai ser uma luta, a gente sabe que não vai ser fácil, por razões óbvias, né? Mas eu vou lutar
diariamente para que cada trabalhador aqui do ABC Futebol Clube chegue ao final do mês e tenha o seu salário na conta, sendo pago rigorosamente em dia, custe-me o que custar. Nós vamos atrás disso e não vamos, espero, não deixar ninguém na mão no quesito salário atrasado, no quesito salário em dia, para que a gente não atrase o salário. Só para finalizar, vocês já foram comunicados também do desligamento do técnico Ney Franco e do auxiliar Cristiano, e aqui eu quero abrir um parêntese, certo? Agradecer imensamente, mas eu falo isso não é da boca para fora, eu falo isso com o coração mesmo. Agradecer imensamente ao professor Ney Franco, ao auxiliar Cristiano, certo? Duas pessoas que, apesar do meu pouco tempo à frente do clube, mas eu tenho certeza que serão duas pessoas que vão me marcar ao longo dessa minha passagem aqui na frente do ABC Futebol Clube. O técnico Ney Franco dispensa qualquer tipo de apresentação. Foi uma conversa muito boa. Ele, com a sua experiência já no futebol, ele entendeu. A gente chegou até a conversar lá no Rio de Janeiro ainda, depois do jogo, no hotel. E eu disse, professor, eu não vou tomar nenhuma decisão aqui de cabeça quente. Eu vou esfriar a minha cabeça, eu vou voltar para Natal, eu vou escutar as pessoas do clube também, para que a gente não tome nenhuma decisão de cabeça quente. A decisão de mudar o comando técnico do ABC não é uma cortina de fumaça. A gente não está entregando a cabeça do técnico Ney Franco para dar uma resposta à imprensa ou à torcida, em hipótese alguma, certo? O técnico Ney Franco, ele é vítima de um processo que nós também somos vítima. A gente passou recentemente por um processo eleitoral no clube. A gente não teve tempo de planejar a montagem de elenco. A gente teve que contratar 14 jogadores em 20 dias, que a gente tinha uma decisão no dia 4 de janeiro, que infelizmente a gente também não conseguiu passar. E a verdade é essa, a gente não teve tempo de planejar essa montagem do elenco. Só que futebol tem momentos que a gente precisa tomar posição e precisa de mudança de direção. E nesse momento, a gente entendeu por bem fazer essa mudança de direção no comando técnico. Mas o técnico Ney Franco, ele não é 100% culpado pelas duas eliminações, vamos dizer assim, que é o que está acarretando nesse peso hoje no clube. Eu tenho a minha responsabilidade. A comissão técnica também tem a sua responsabilidade. O executivo de futebol, ele tem a sua responsabilidade e ele sabe que tem. Não à toa, nós conversamos lá no Rio de Janeiro, depois do jogo, das 9 horas até as 15 horas. Os atletas também têm a sua responsabilidade. Então, a gente está muito ciente da nossa responsabilidade, a gente está muito ciente do que está acarretando essas duas eliminações, principalmente no quesito financeiro, certo? Entendo 100% toda a crítica da torcida, toda a crítica da imprensa, certo? O torcedor do ABC, se a gente fizer um breve histórico, o torcedor do ABC, desde abril de 2023, naquele jogo contra o Grêmio, que não tem mais paz. É só vocês pegarem o histórico. Aquele jogo foi um marco, uma coisa que, de lá para cá, as coisas não andaram mais dentro do ABC Futebol Clube e assim, eu venci um processo eleitoral, certo? Apresentando um plano de gestão, repito, que nós já iniciamos e já entregamos 36% desse plano de gestão, mas eu, nem ninguém da minha equipe, nós vamos fazer milagre e fazer com que o ABC vire um Real Madrid em 74 dias. Certo? O resultado nós somos, todo mundo que trabalha com futebol sabe que é refém do resultado dentro de campo.
A gente está fazendo uma campanha ok no campeonato estadual. Ah, mas o campeonato estadual, o nível é baixo. Cara, sinceramente, o Olaria teria dificuldades para se manter na primeira divisão do campeonato estadual e a gente conseguiu perder do Olaria. Né? Então, assim, a gente tem que analisar, essas coisas sem paixão, certo? Eu tô sofrendo dobrado, que eu sofro como torcedor e sofro como presidente. Sei e tenho plena convicção de que talvez eu seja o presidente do ABC mais pressionado da história por tudo que representou esse processo eleitoral, não é? E sei que a pressão em cima de mim, eu estou aí desde quinta-feira praticamente sem dormir, mas eu não estou reclamando. A gente está aqui de cabeça erguida para trabalhar dobrado e para tentar mudar. A pressão no futebol, ela é normal. Essa certamente não será o primeiro momento de crise que nós vamos enfrentar, mas eu acho que é o mais emblemático, porque é a primeira crise da nossa gestão e eu não escondo, eu não empurro sujeira para debaixo do tapete. É a primeira crise. É uma crise técnica, é uma crise no futebol e é uma crise financeira. A gente não tem máquina de fazer dinheiro aqui no clube. Então, se você perde... Eu estou falando 3 milhões aqui em premiação, mas eu tenho certeza que, por exemplo, se a gente fosse para uma Copa do Nordeste, com todos os jogos sendo transmitidos, a gente já estava com patrocinador master, por causa da visibilidade da competição. Se a gente passa na Copa do Brasil, a chance da gente chegar na terceira fase, com todo respeito ao Brusque, era uma chance real. A gente ia fazer um jogo em casa. A gente já ia ter uma renda de bilheteria, uma renda de bares. Então, assim, o prejuízo ele é imensurável. Ele é imensurável, certo? Agora, nos cabe trabalhar, nos cabe corrigir alguns erros e dizer a vocês que todos que estão aqui dentro do ABC estão em constante avaliação. Não existe nenhum rei, não existe ninguém absoluto dentro do ABC Futebol Clube. Futebol a gente vive de resultado. Entendeu? Então, assim, a mudança do treinador, repito, só para passar aqui para as perguntas, ela foi o que nós entendemos que nesse momento seria uma solução para uma mudança de rumo no futebol, certo? Embora eu disse isso a ele, digo aqui, porque eu não fico procurando bode expiatório, nem fico procurando motivo, certo? Embora eu saiba que o técnico Ney Franco, ele também não é 100% culpado, como eu disse aqui, desse momento que a gente está vivendo. Mas passou, eu desejo muito boa sorte, certamente ele não vai ficar muito tempo aí sem um clube, desejo muita sorte a ele, ao Cristiano, seu auxiliar, que são, repito, 2 pessoas que eu tive o prazer de conviver, certo? E lamento muito, mas lamento profundamente que a gente... os 2 jogos, foi o que eu conversei com eles, professor, os 2 jogos que a gente não podia falhar, a gente falhou. Os 2 jogos que a gente mais precisava, a gente não performou. Era melhor ter perdido um jogo do campeonato estadual e ter vencido o Olaria, né? Era melhor ter perdido um jogo do estadual e ter passado pelo Maracanã. Mas o futebol não é matemática, né? E nós temos também as nossas limitações. Bom, dito isso, eu quero abrir aí para todos vocês para a pergunta. Não sei como é que vai organizar aí. Eu acho que a Renata... Boa tarde, presidente. Do dia é a demissão do Ney Franco, né? Mas você já falou bastante sobre isso. E aí eu queria tocar num outro ponto que pode até explicar essa demissão, que você próprio, na sua fala, tocou, que é a montagem do elenco, que foi feita às pressas por conta de todo esse processo eleitoral, mas que dentro dessa montagem há muito questionamento sobre a qualidade dos atletas que chegaram, sobre a titularidade ou não de alguns atletas também que chegaram, né? E aí esse trabalho, pelo que me parece, ficou mais restrito à gerência do executivo de futebol, que é o Agnello Gonçalves. Como é que a presidência do clube analisa o trabalho do executivo de futebol até o momento? E, dentro disso, uma segunda pergunta. Qual é a perspectiva, dentro dessa crise que você citou nessa primeira fala,
qual a perspectiva desse torcedor do ABC que está sofrido há 2 anos para o resto de 2025. 2025 que já tem um orçamento comprometido aí, como o senhor disse, em mais da metade. O que o torcedor do ABC pode esperar para o resto de 2025? Boa tarde. Primeiro, em relação ao trabalho do Executivo, é fato que as coisas, como disse a vocês, eu não costumo jogar a sujeira para debaixo do tapete e nem querer esconder o óbvio, né? É claro que alguns atletas chegaram e não conseguiram performar. E aqui eu vou dar um exemplo de um atleta que chegou, um atleta que teve passagens por grandes clubes, vinha jogando muito a Série B, né? Que é o nosso lateral direito, por exemplo, o Ezequiel. Ele chegou praticamente na semana do jogo contra o Maracanã, entrou ali numa fogueira, porque a gente precisava, a gente não tinha um elenco ainda formado, se machucou, porque Ezequiel, estou dando um exemplo, né? Porque ele estava de férias, depois ele estava com a filha hospitalizada, e ele veio para o ABC, ele largou a família dele praticamente, veio para o ABC, foi um atleta que teve esse problema de lesão, né? Então, assim, como é que eu vou avaliar o desempenho de Ezequiel se ele pouco jogou? Estou dando um exemplo, né? Como é que eu vou avaliar? Ele teve uma oportunidade agora de começar jogando contra o Olaria. Eu acho que foi o primeiro jogo, se eu não me engano, que ele iniciou, né? Então, assim, é complicado. E o trabalho de um executivo de futebol, eu acho que a peça-chave para a gente avaliar ou não é na montagem e no planejamento. E a gente acabou de dizer aqui que a gente não teve tempo de planejar. A gente assumiu no dia 10, oficialmente, a gente assumiu no dia 10, e no dia 5, 25 dias depois, a gente teve uma decisão dentro de casa. Entendeu? Então, assim, é muito difícil a gente avaliar agora, vamos avaliar também os aspectos positivos, né? A gente teve, na minha avaliação como presidente, atletas como o Madison, que chegaram e já tomaram conta da posição, né? A gente teve o Bispo, o Whindersson, né? Alguns atletas o Marcos Vinícius, ele chegou, como todo mundo sabe, o Marcos Vinícius não chegou para ser o nosso meia. O Marcos Vinícius, dentro daquela proposta do futebol que a gente defendeu, ele veio para ser um ativo do clube. O Marcos Vinícius, ele é 100% do ABC. Se Marcos Vinícius tiver uma oportunidade e começar a performar, por exemplo, como o Emanuel está performando agora, quando a gente for vender, 100% do direito federativo dele é o ABC. Porque a sua pergunta foi muito boa também e me remete a uma outra coisa que a gente bate muito. Por que a gente está passando essa dificuldade e vamos enfrentar essa dificuldade financeira hoje? Porque o clube hoje, e ao longo de praticamente toda a sua existência, ele dependeu exclusivamente do resultado em campo. A previsão de receita do ABC era o quê? Copa do Nordeste. Se chegar na segunda fase, tem X. Copa do Brasil, chegar na segunda fase, tem X. Se chegar ali, tem Y. Então, assim, a gente sempre teve uma receita muito variável. Então, eu acho que a gente precisa fazer algumas apostas nesse sentido também. Porque um atleta como o Marco Vinícius, amanhã, repito, amanhã ele pode performar bem, a gente vender, e o que era antes um problema acaba virando uma solução para o clube. Sem Copa do Brasil e sem Copa do Nordeste. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter esse olhar também. Eu sei que é difícil para a torcida, porque, repito, eu não estou dizendo que a torcida está errada, não. Eu sei que é difícil, que a torcida quer que venha um cara aqui, vista a camisa, entre e vai jogar. Mas enquanto a gente continuar trabalhando só assim, qualquer tropeçada que a gente der, a gente vai dar com a cara no chão. Porque não vai ter outra receita, não vai ter de onde tirar. A gente não tem fábrica de fazer dinheiro aqui. Faltou alguma coisa da sua pergunta ou não? Presidente, boa tarde. Fazer duasinho aqui, se me permite. Primeiramente, o senhor falou do impacto que terá essa receita não conquistada, né, tanto na Copa do Nordeste como também na Copa do Brasil. Eu queria saber se isso impacta em termos de objetivo para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, né? Claro que o torcedor sempre vai querer que o clube lute pelo acesso, mas a gente sabe que o orçamento está enxuto, está apertado agora, né? As contratações que poderiam vir, terão que vir com um nível talvez um pouco mais barato do ponto de vista financeiro. Essa é a primeira, se isso vai impactar. E a segunda é qual o perfil do treinador que o senhor está procurando a partir de agora.
Vamos lá, eu vou responder de trás para frente. Perfil do treinador. O treinador que nós queremos é um treinador, em primeiro lugar, que conheça a competição que nós vamos disputar, a Série C, certo? Um perfil de treinador que conheça o clube, não necessariamente que tenha trabalhado aqui, mas que conheça o clube, que conheça a região. Um perfil de treinador que tenha também conhecimento de mercado, porque nessas horas a gente vai precisar também, certo? Então esse é o perfil do treinador, certo? Eu não imagino a gente fazer uma aposta agora, sabe, num nome novo ou algo nesse sentido. Eu acredito muito nesse perfil para um início de temporada, certo? Ou para uma transição de temporada, de uma temporada para outra. Nesse momento agora, eu não imagino esse perfil. Eu imagino esse perfil que eu falei aqui. Em relação aos nossos objetivos na Série C, Rodrigo, primeiro eu acho que é interessante a gente primeiro definir o profissional que vai vir trabalhar no clube, certo? Mas é inegável, não tem como eu dizer aqui diferente, que essas duas eliminações elas terão impacto, sim, no orçamento. A não ser que a gente consiga uma saída financeira que nos dê o respaldo, né, de tentar fazer diferente. Mas não vou aqui dizer ao torcedor, porque a gente vai brigar para não cair, porque a gente vai brigar para permanecer, a gente vai brigar para ficar entre os 8, vai brigar para subir. Isso é uma coisa que a gente não tem como dizer agora, certo? Repito, primeiro chegar ao treinador, refazer o nosso planejamento de acordo com o novo comandante que vai chegar, né? Até a nossa relação de atletas que a gente tá buscando no mercado, né? Vai que eu tenha um atleta X, a gente tem um atleta X que está em caminho de negociação e o treinador chega e diz, não, esse cara já jogou comigo, não me interessa, não sei o quê. A gente tem que ter essa consciência também, porque infelizmente agora a gente vai ter que fazer tudo aquilo que a gente combate no futebol, que são ações emergenciais, mas preciso ser feito. Não tem como a gente dizer aqui que vai sentar, vai fazer um planejamento, vai trazer um treinador novo, um treinador que pense assim, que joga assim, porque a gente quer isso, quer aquilo. A gente não vai ter tempo para isso. Infelizmente, não vai ter tempo e não vai ter dinheiro. Então, é um treinador que chegue, que conheça a competição, que diga, olha, com esse elenco aqui, com essa folha, a gente tem condições de brigar aqui na tabela. A gente tem que ser muito pragmático nessa hora, sabe? Não dá para ficar fazendo muita conjectura, não. Eduardo, prazer falar com você. Não é segredo para ninguém essa questão financeira de que causa um impacto significativo às eliminações, tanto na pré-copa como também na Copa do Brasil. Mas eu queria que você fosse um pouco mais incisivo em quais ações você pretende tomar para tentar buscar. Claro que é muito difícil você recuperar algo semelhante ao que foi perdido, mas quais ações você pretende tomar a partir de agora ou até mesmo pós-eliminação para que o ABC consiga atrair novos recursos, pensando principalmente numa Série C? Vou até fazer uma outra pergunta, outro questionamento. Uma Série C que se torna, para muitos, uma das mais equilibradas dos últimos anos, muito difícil, né? Principalmente contando com equipes que, de fato, vão ter um poderio aquisitivo bem elevado. Essa mudança de técnico que vai acontecer agora, né, a saída do Ney Franco e a chegada de um novo profissional. Como que você pretende fazer com que esse novo comandante que chegue consiga, de fato, mudar o ambiente? É claro que isso precisa também de um processo, toda mudança requer de uma adaptação. Você, de fato, quer um cara que chegue para chacoalhar o elenco ou um cara que, de fato, tenha mais tempo para que o trabalho possa acontecer? Não, eu quero um cara que, primeiro, que ele conheça o clube, repito, não necessariamente ele tenha trabalhado aqui, mas que ele conheça o clube, saiba que aqui no ABC Futebol Clube a gente não tem um dia de paz por causa da pressão, é normal, é um clube de massa, é um clube de torcida, certo? A torcida pressiona e tem que pressionar mesmo, certo? E que ele chegue com essa mentalidade de que ele também não vai ter muito tempo para fazer as coisas do jeito dele, infelizmente.
E por uma razão óbvia, Léo, a gente vai, daqui a pouco, ter uma semifinal de campeonato estadual. A gente passando, depois a gente tem uma final. Passou a final, depois, se eu não me engano, depois de 15 dias, tem o início da Série C. Então, assim, tem que ser um profissional que... Por isso que eu disse, tem que ser um profissional que conheça a competição, que já tenha disputado a competição, um profissional que conheça o clube, certo? E um profissional que tenha também soluções de mercado. É isso que a gente espera. E quanto à questão financeira, nós vamos buscar o que estiver ao nosso alcance e o que não estiver também, certo? Nós temos aí, por exemplo, a renovação da concessão dos camarotes, né, que muitos deles já vencem esse ano. Nessa viagem do Rio, eu tive a oportunidade de ter algumas reuniões também em São Paulo, já nesse sentido, para ver se a gente consegue acelerar esse processo, né? Que é uma coisa que pode nos dar aí um desafogo financeiro, sei lá, algo perto ou semelhante a uma Copa do Nordeste, um pouco a Copa do Brasil também, né? Mas nós temos algumas saídas aí a curto não, pelo menos a médio prazo, que a gente vai trabalhar. Patrocinador master, que quer queira ou quer não, é uma receita importante que entra no clube. Infelizmente, o patrocinador que nós tínhamos aqui não quis renovar o contrato com o clube, né? E isso também nos causa um prejuízo importante na operação diária do clube, né? Porque o ABC não é só pagar salário, né? O ABC tem as suas despesas diárias, o ABC precisa se manter, o clube precisa girar, aqui tem despesa todo dia, né? Então, esses patrocinadores que entram, eles podem, eles ajudam muito nessas contas do dia a dia do clube. Boa tarde, presidente. Eduardo, queria sua avaliação do elenco do ABC hoje, tanto para essa temporada 2025, mas já pensando, claro, na Série C do Campeonato Brasileiro. E a gente sabe que está próximo da janela de transferências fechar, então provavelmente será esse time que vai começar a competição nacional. Vendo o elenco de hoje, o senhor acha que a briga é realmente... a briga será contra o rebaixamento ou o senhor imagina que dá para sonhar com o acesso para a Série B? Olha, primeiro que em relação ao elenco, a gente ainda... a gente vai fazer uma avaliação do nosso elenco. A gente tem a janela que fecha agora dia 28, mas é importante dizer que nós temos a janela de exceção, certo? Que ela abre no dia 10 de março e ela vai até o dia 11 de abril. E essa janela ela serve para quê? Para jogadores que estão atuando nos campeonatos estaduais. E é aí que nós estamos atacando. Nós temos um meia que está para chegar a qualquer momento, certo? Estamos com pré-contrato assinado, só aguardando a liberação do clube que ele está disputando estadual. Então, vamos dizer que a gente não consiga fechar até o dia 28, mas certamente, quando essa janela de exceção for aberta, ele vai vir para o ABC. Né? É importante até a sua pergunta também, porque nos dá a oportunidade de esclarecer isso. Né? E quanto ao elenco, a gente tem que fazer essa avaliação. Não adianta querer fazer avaliação de elenco agora porque perdeu. E outra coisa, a gente vai ter um novo treinador para chegar. A gente vai ter que contar com o treinador, porque de repente um atleta que está aqui e não está sendo utilizado, esse treinador pode chegar e dizer, isso acontece muito no futebol, ele vai dizer, não, peraí, esse atleta jogou comigo em clube tal, eu sei como aproveitar ele joga bem nessa posição. Né? Então, assim, isso acontece muito no futebol. Acontece muito, do mesmo jeito que o professor Ney Franco, ele tinha as suas preferências de modelo de jogo, de alguns atletas que ele achava que se encaixava mais no perfil de jogo dele, o outro treinador que vai chegar é a mesma coisa. Então, eu não vou chegar aqui hoje e dizer, porque aqui desse elenco a gente não vai aproveitar fulano, ciclano, beltrano. Não, vamos esperar o novo treinador chegar e fazer uma avaliação em conjunto
do elenco, né? A gente acha que, por exemplo, poucos atletas que chegaram tiveram oportunidade. É o caso também do Danilo, né? O atacante. Ele entrou ainda contra a Olaria, quase faz o gol do empate. Na minha avaliação, entrou bem, um atleta que entrou bem, né? Então, assim, o próprio Brizuela, o Judeiro está me lembrando bem, o próprio Brizuela teve uma oportunidade. O jogo que ele ia jogar, infelizmente, aconteceu a fatalidade da mãe dele falecer quando ele chegou no Rio de Janeiro. Né? Então, assim, como é que eu vou dizer que o Brizuela serve ou não serve? O cara jogou um tempo. Entendeu? Aí eu estaria indo contra de tudo aquilo que a gente fala e que a gente prega. Sabe? A gente precisa agora chegar a esse novo treinador, essa nova comissão técnica, e a gente fazer essa avaliação em conjunto. Certo? Eu acho que o ABC, ao contrário do que muitos pregam aí, o ABC não é terra arrasada, certo? Nós temos um elenco aí que já está classificado para a semifinal. Mas é obrigação. E por que o ano passado não foi? Entendeu? Então, assim, a gente teve, obviamente, foi o que eu falei para o professor Ney Franco. Eu disse, professor, eram os 2 jogos que a gente não podia fracassar e a gente fracassou. Porque eu tenho certeza que se a gente passa pelo Maracanã e consequentemente, chega na fase de grupo da Copa do Nordeste e passa pelo Olaria, a gente não estaria discutindo nada disso aqui. Mas a gente está e tem que discutir, porque futebol é resultado. Não adianta. Nada disso que eu falei para vocês aqui, de 36% do nosso plano de gestão que nós concluímos ou que nós está em execução em 74 dias de gestão, se a bola não entrar, isso aqui se torna secundário. Eu sei. E eu vim para cá sabendo. A gente não podia ter feito nada disso. Eu podia vir para cá, pegar uma sunga e ir para a praia, mas se a bola estivesse entrando, estava tudo certo. Eu sei que quando a bola não entra, nada funciona e está tudo errado. E está mesmo, porque futebol vive de resultado, vive de bola na rede. Não se vive só de conversa nem de reforma de vestiário. Eu sei disso. E é por isso que a gente vai trabalhar para essa bola entrar. Boa tarde, presidente. A gente está ao vivo na Rádio 96 FM. Vou tentar fazer 2 em 1 também para você. A primeira é com relação à saída do executivo comercial Ricardo Lima. Vazaram alguns áudios dele na semana passada a respeito da relação dele com o ABC, com o presidente Eduardo Machado também, né? Ele falou um pouco dessa saída conturbada dele, digamos assim, ele que era uma peça-chave para o ABC buscar um retorno financeiro, buscar patrocinadores. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre essa saída do Ricardo Lima. E a outra é que no dia 24 de novembro, exatamente, você foi aclamado pelo torcedor, presidente do mais querido. E hoje, exatamente 3 meses, né, 24 de fevereiro, como é que você está lidando também com essa pressão vindo daqueles que lhe apoiaram? Judson, sobre o profissional Ricardo Lima, eu não vou tecer nenhum tipo de comentário, certo? Eu desejo sucesso a ele na sua jornada, certo? Que ele possa buscar seu espaço no mercado de trabalho. Prefiro não comentar absolutamente nada sobre a passagem dele aqui no ABC. Sobre a questão da pressão da torcida, não é isso? Você perguntou sobre a pressão do torcedor. É isso, Judson. No dia 24, o processo eleitoral aqui, todo mundo sabe, vocês acompanharam, que nós vencemos um processo eleitoral onde a torcida ela foi decisiva para esse processo eleitoral e para que hoje eu estivesse aqui sentado na cadeira de presidente do ABC. E por isso, Judson, eu dizia direto, e quem está comigo no dia a dia sabe que eu dizia isso. Eu dizia, pessoal, a nossa margem de erro é zero. É zero. Porque nós vencemos uma eleição, e vocês sabem o contexto da eleição como foi, não é? E a torcida nos deu praticamente um cheque em branco. Então eu dizia direto, a margem de erro é zero. O resultado do futebol não veio. O que é que eu vou dizer da torcida? Ela está errada? Não, ela está certíssima. Ela está certíssima.
ela tem que cobrar do presidente, ela tem que cobrar do executivo, ela tem que cobrar do treinador, ela tem que cobrar do jogador. Ela está certíssima, não é porque eu sou presidente que eles votaram em mim. Eu nunca vi, em tão pouco tempo, na história do ABC Futebol Clube, um presidente assumir, certo? E com 30 dias ter nota oficial de torcida repudiando o presidente e a diretoria. Mas sabe por quê? Porque eles nos deram esse cheque em branco. Aí eu vou dizer o quê? Eu vou ficar com raiva? Vou reclamar? Vou dizer que não quero mais conversa com torcida? Vou sair chorando para casa? Não! É aguentar a porrada, levantar a cabeça e seguir trabalhando. Não tem muito o que fazer. Futebol é uma gangorra. Não tem o que fazer. É uma gangorra. Repito, a torcida está no direito dela de protestar. Ou você acha que a torcida do ABC está feliz desde abril de 2023 até hoje, levando pancada? As pancadas que eu estou levando hoje são merecidas, sinceramente. É o que eu disse a você. Tudo que a gente fez aqui do plano de gestão, certo? Se torna... fica em segundo plano. Porque a bola não entrou. Porque a gente não conseguiu performar nos 2 jogos que eram essenciais e fundamentais, não só do resultado esportivo, mas do resultado financeiro. Para o prosseguimento da saúde financeira do clube, pelo menos nesse primeiro semestre. Então eu vou dizer o quê? Que a torcida está errada? Que não é para bater em mim porque votou em mim? Não, é que é para bater mesmo. Agora, cabe a mim ter o discernimento, certo? Fazer a minha autocrítica. Repito, eu estou assumindo minhas responsabilidades. O que eu digo aqui é o seguinte, é que nós temos também uma comissão técnica, diretoria de futebol, atletas, né, que tem que dividir essa responsabilidade também. Entendeu? O que eu estou dizendo é isso. Mas em relação à torcida, cara, eu encaro com muita naturalidade. Eu fico triste pelo único fato do clube não ter performado nos dois jogos que a gente mais precisava. Entendeu? Mas eu encaro com muita naturalidade. Eduardo, boa tarde. Também assim com os colegas, mas querendo saber que questão de futebol, acho que você bateu muito na tecla da eleição, do processo eleitoral e tudo mais. Agora sim, do processo eleitoral e tudo mais, né? Boa tarde mais uma vez. Eu acho que nem o mais pessimista do Eduardo Machado poderia imaginar um início desses 74 dias da forma como está sendo, né? Você, inclusive, começou a entrevista coletiva lendo os itens que começaram a ser implantados de uma forma bem abatido, pelo menos me aparentou. Politicamente falando, Eduardo, você ainda tem esse ano inteiro, mais 2 anos pela frente. Como é que está também do bastidor político, porque passou uma campanha eleitoral? Minha pergunta é mais direcionada a outros abecedistas, outros dirigentes, outros presidentes, porque a gente já viu esse filme acontecer, tanto no ABC como no América e em outros clubes, que o ambiente político, diante da falta de resultados, ou até com resultado também acontece, né, vem uma questão até mais forte. Como é que você... Ou não parou para pensar nisso, não está preocupado? Como é que está o Eduardo em relação a isso? Vamos lá. Primeiro, eu, de quinta-feira para cá, após o resultado, só para você ter uma ideia, eu acho que eu falei mais com o ex-presidente Judas Tadeu do que com minha mulher. O que é que eu quero dizer com isso? É que, para mim ficou muito claro, eu estou dando um exemplo do presidente Judas Tadeu, que foi com quem eu falei, que o presidente Judas Tadeu, ele não é torcedor de dirigente, ele é torcedor do ABC Futebol Clube. Sabe o que foi que ele me disse? Ele disse, presidente, eu estou sem dormir. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, é que a questão política do clube, eu não quero ficar aqui isolado, sabe? Agora, eu quero pessoas que venham a somar, que sejam pessoas que pensem no clube, sabe? Porque o que a gente vê muito, principalmente em rede social, por isso que eu sinceramente me afastei até de alguns grupos de WhatsApp que a gente tinha, é porque você vê muito torcedor de dirigente, sabe? Se Dudu é o presidente, eu torço pelo ABC.
Se for Juderi, eu não torço pelo ABC, porque eu não gosto de Juderi, né? Se for Malik o presidente, aí eu vou voltar a torcer para o ABC. A gente tem que acabar com isso. Eu nunca, em gestão nenhuma, eu sempre fiz parte da política do clube, mas nunca em gestão nenhuma fiquei em casa no sofá fazendo figa para o ABC perder, porque eu iria me beneficiar com aquilo ou com aquilo outro. Naquele momento de sufoco da gente da Série C, todo mundo já sabia que o processo eleitoral estava deflagrado. Eu estava aqui e saía para casa com dor de cabeça quando o ABC não vencia. Só fiquei aliviado depois que o clube escapou. Entendeu? Porque se eu fosse do quanto pior, melhor, eu estava torcendo para o clube ser rebaixado. Entendeu? E não foi isso que passou pela minha cabeça em momento algum. Então, relação com o ex-presidente, eu nunca tive problema. O presidente Bira Marques, eu falo direto com o presidente Bira. Sabe, para mim, essa questão política, agora eu repito, eu quero conversa e aproximação com quem pensa no clube. Porque eu sei que, às vezes, tem um grupo, que eu não vou aqui me alongar nisso, mas que é torcedor de dirigente, e isso realmente não me interessa. Entendeu? Eu quero pessoas que pensem no ABC, que pensem num projeto de um ABC grande e, claro, defendendo aquilo que a gente acha que é o melhor para o clube. Tem certas coisas que a gente também não pode abrir mão, porque senão eu vou ficar aqui de passagem durante 3 anos e, se eu sair daqui me reelegendo ou não, vou entregar o clube do mesmo jeito ou então até pior do que eu encontrei. Se eu começar a abrir mão e fazer concessão de tudo que eu acredito, certo? Por causa disso. Agora, repito, tudo isso é momento, tudo isso é bola na rede. A gente só está aqui discutindo e falando isso porque a gente teve uma eliminação, repito, uma eliminação vexatória, cara. Não tem o que dizer. Não tem o que você falar porque o ABC não venceu a Olaria. Não tem, não procure no dicionário que não existe. Não tem o que dizer. Segundo tempo, os caras estavam caindo, mas não era para fazer cera, não era porque não aguentava ficar em pé. Então, assim, não dá. Sabe? Eu penso assim, dessa forma. São pessoas que realmente que a gente quer aproximação com quem, de fato, se preocupa com o ABC. E eu estou aberto, cara. Estou aberto. A gente sabe da dificuldade que teve o processo eleitoral, do quanto foi duro, quanto foi combativo, certo? Mas passou. Repito, o presidente Júlio Tadeu fez campanha abertamente contra mim. De quinta-feira para cá foi com quem eu mais falei, foi com ele. Ele preocupado. Como é que pode ajudar? Então, eu acho que é esse sentimento que tem que ter no ABC. É esse sentimento. Eduardo, Vicente, Estevão, toda crise tem um tamanho e tem um valor. E primeiro eu gostaria de saber se você pode quantificar, ou então nos dar uma ideia do que assusta tanto a diretoria nessa crise. E a segunda pergunta seria a seguinte: você vive como torcedor e está vivendo agora como presidente. O que o torcedor Eduardo Machado estaria pensando do presidente do ABC hoje, Dudu Machado? O torcedor Eduardo Machado estaria pensando do presidente o seguinte: até agora não mostrou para que veio. Sinceramente. Porque os 2 resultados que a gente precisava, a gente não teve, Vicente Estevão. Como é que eu vou dizer diferente? Entendeu? Repito, eu acabei de falar para vocês aqui, vocês podem pesquisar, a gente debate isso melhor. A gente já conseguiu concluir ou iniciar 36% do nosso plano de gestão. Mas o resultado não veio. Então, na cabeça do torcedor, é bola na rede. Repito, talvez se eu tivesse vindo aqui para o clube, eu vou para o ABC, chegasse aqui e fosse para a praia, ficasse lá o dia na praia e voltasse aqui de 6 horas da tarde, mas se a bola estivesse entrando, eu era o melhor presidente do mundo. Assim, essa é a realidade do futebol e não adianta a gente querer fugir disso. Amanhã, se a gente vier a conquistar o campeonato estadual, talvez essa realidade mude. Se a gente fizer uma boa campanha na Série C, talvez essa realidade mude. Sabe? Então, assim, sendo bem objetivo, respondendo a sua pergunta com base nisso, com base no futebol, que no final das contas é o que importa,
É isso. Agora, se você for falar da retaguarda, o que a gente está fazendo de avanço, de criação do departamento de inteligência, de saúde e performance, de reforma do vestiário. Ah, mas vestiário não ganha jogo. Você que pensa que não ganha. Vai perguntar aos atletas o que foi que eles acharam da reforma do vestiário que a gente está fazendo. Entendeu? Do investimento que a gente fez no departamento de inteligência, do investimento que estamos fazendo no departamento de saúde e performance. Agora, repito, cara, é só isso. A bola não entra, você não tem o que discutir. Está tudo errado. Em relação à crise, tamanho e valor. Olha, Vicente, eu poderia dizer a você que essa crise, ela certamente vai ser a mais importante e a mais impactante da gestão. Eu não sei nem o que é que vem pela frente, certo? Não tenho esse poder de prever o futuro. Mas ela será a mais impactante da gestão, certo? Pelo fato de ser a primeira, certo? E pelo fato dela representar um prejuízo financeiro aí de 3 milhões de reais, que eu avalio que seja um prejuízo muito maior, certo? Repito, se a gente tivesse chegado na fase de grupo da Copa do Nordeste, certamente a gente já estaria aqui com o patrocinador master, não tem dúvida, a gente não ia sair daqui e iam bater a porta aqui, certo? Certamente, isso aí é fato. A gente está com o menino aí, com o Emanuel, esquerdinha, fazendo gol de todo jeito. Aí um atleta desse joga contra o Bahia. Vamos dar um exemplo. Vai lá e mete 2 gols no Bahia. Esse ativo vai lá para cima. Eu tenho como mensurar isso? Não tenho. Então, assim, o prejuízo financeiro da gente, ele é imensurável. Não adianta eu querer dizer, porque a gente vai superar. Não vai. Passou. Agora é trabalhar, arregaçar as mangas e buscar o que a gente tem para tentar repor isso daí. É um prejuízo imensurável. Não tem como eu dizer a você. Quer dizer, tem como eu dizer a você, como eu falei aqui, da questão da premiação. Mas o que poderia vir além disso? A gente não sabe. Boa tarde, Dudu. João Pedro Barbalho, da Universidade do Esporte. Queria retomar 2 momentos da temporada do ABC. O primeiro, logo depois da eliminação contra o Maracanã, inclusive aproveitando a presença dele, o Agnello, ele falou muito sobre a base abcdista e sobre as possíveis surpresas que podem até ajudar o ABC a cumprir as metas de 2025. E aí, dentro desse contexto, surgiu o nome que você acabou de falar, né? O Manuel Esquerdinha. E dentro, claro, da realidade do ABC esse ano, de 2 eliminações precoces, tanto na Copa do Nordeste quanto na Copa do Brasil, e retomando também a sua fala, de que o ABC não vai medir esforços para conseguir manter o salário em dia, fazer investimentos até para as competições mais importantes, agora o que resta, claro, o Campeonato Brasileiro Série C, vira talvez uma alternativa, vender uma dessas peças, no caso o Esquerdinha, já pode não ser considerado tão inegociável assim. E a segunda pergunta, você começou a sua coletiva falando um pouco sobre os pontos que você já realizou durante seu mandato. Pensando na sua cabeça, claro, como torcedor também, talvez não soe um pouco como, perdão a palavra, a expressão, mas como um bate e assopra, no sentido de fui eliminado, fiz o que tem que fazer, estamos mal, mas já fiz isso. Vamos lá, como é seu nome? Desculpa. João Pedro. João Pedro, dentre algumas ações aí, faltou aqui eu citar também um processo de levantamento, a gente pode chamar de uma auditoria, de um levantamento do passivo do clube, certo? De todo o passivo de dívidas que nós temos no clube. Eu acho que esse levantamento vai ficar pronto aí, eu acredito que em torno de 10 dias, mais ou menos, onde a gente vai ter detalhado todas as dívidas do clube e quem são os seus credores, inclusive pessoa física, certo? Esse levantamento ele está sendo feito já e vai ser detalhado para a gente. Quanto ao morde e assopra, João Pedro, cara, isso é o futebol. Isso é o futebol. Não que ele morda e que ele assopre. Mas eu fiz questão de falar isso aqui, de expor isso daqui para vocês, que é para vocês verem o quanto isso fica em segundo plano quando a bola não entra. Porque eu não tenho dúvida, se a gente tivesse chegado na fase de grupo da Copa do Nordeste, a gente já está classificado para a semifinal do estadual, ok, era a nossa obrigação. Se a gente tivesse classificado na Copa do Brasil, junto com isso daqui,
Já estavam querendo fazer uma estátua minha aqui na frente do Frasqueirão, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida disso. Isso é futebol. Certo? E eu quis dizer, eu fiz questão de mostrar isso aqui, é para ver o quanto isso fica em segundo plano quando a bola não entra. Em relação à venda de ativos, que você falou aí do Esquerdinha e de outros ativos, é claro que isso é uma possibilidade que está no nosso radar, com uma condição, desde que chegue uma proposta que a gente acha que seja coerente com aquilo que a gente espera para liberar o atleta. Acabou. Eu não vou chegar a colocar o Esquerdinha nem qualquer outro ativo do clube na feira, na ponta de gôndola, porque a gente está precisando de dinheiro. Não vou fazer isso. A gente vai buscar outro atleta. Não, mas não tem que vender. Isso é um ativo que, se a gente souber trabalhar, ao invés de vender por 1, a gente vende por 5. Entendeu? Então a gente tem que saber segurar esse tipo de coisa também. Certo? Repito, não é. Está precisando, tá. Seria uma saída? Seria. Desde que chegue uma proposta aqui que a gente ache que seja uma proposta vantajosa e viável diante daquilo que a gente acha que o atleta vale. Só isso. Não só ele, mas como qualquer outro ativo nosso da base. Boa tarde, presidente. Queria perguntar, o senhor falou bastante sobre o perfil do treinador que vocês já procuram, mas a gente queria saber, eu queria saber se vocês já pararam para procurar esse treinador, se o ABC já tem nomes no radar, se o ABC já tem uma expectativa de quando esse treinador pode chegar, ou se o momento agora é que o ABC vai começar as buscas por esse novo comandante. Não, eu acho que até por razões éticas, profissionais e por consideração ao professor Ney Franco, que eu falo aqui e repito, não falo aqui da boca para fora, certo? É um cara que eu agradeço muito, mas muito mesmo. O tempo que ele passou aqui no ABC, tanto ele como o seu auxiliar, né? Por razões éticas, a gente não chegou a avançar e nem a ter conversas com nenhum treinador, certo? Mas é claro que quando a gente cogitou a possibilidade da mudança, automaticamente alguns nomes já vêm em mente, né? Alguns nomes já vêm em mente, dentro desse perfil que eu falei para você aqui. Agora, a gente tem uma dificuldade, porque os estaduais aí estão em ebulição, né, já caminhando para as suas fases finais, a Série A2 do Paulista também, mas nós estamos aí, iniciamos já hoje de manhã, logo após a conversa com o Ney Franco, algumas investidas em alguns nomes, que obviamente eu não vou falar agora, porque isso pode até atrapalhar eventual negociação. E a gente espera que esse treinador ele chegue em Natal ainda essa semana, né, para que ele tenha aí, na pior das hipóteses, algo em torno de 8 a 10 dias para trabalhar para a semifinal, que não vai ser um jogo fácil, certo? O Laguna foi a única equipe que marcou gol na gente na primeira fase do estadual. O Laguna e o Globo foram as duas equipes que a gente não venceu, e foram as duas equipes que fizeram o estadual, né? Então, assim, eu estou sendo bem testado, né, nesse início de gestão. É isso, pessoal. Obrigada pela presença de vocês. Até a próxima.